Bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel na área, mais uma vez passando a sua timeline, compartilhando um pouco mais de conhecimento. No vídeo de hoje vamos falar sobre arraste de óleo. O óleo sumiu no teu chiller, o equipamento não roda, tem gente no seu cangote e você não sabe dizer nem como aconteceu essa situação. Então você chegou no vídeo certo, eu vou te explicar tintim por tintim as possibilidades para ter acontecido isso no seu equipamento e qual é a alternativa mais correta para você resolver esse problema. Se você tiver apenas um chile na sua CAG, meu filho, eu sinto pena de você. Eu digo para você já preparar um relatório para o pessoal separar um espacinho maior aí para poder colocar o outro equipamento. Se quiser, pode me chamar no Instagram. Se for essa situação da sua CAG, nós podemos conversar e eu te dou uma ideia para como você melhorar a situação da tua CAG. E como sempre, eu não posso deixar de pedir aqui o like, não posso deixar de pedir aqui a sua inscrição. Aperta o sininho que você vai estar atualizado de CAG. Você aí que não é inscrito, já aparecei aí já para você umas 2, 3 vezes e você ainda não se inscreveu, brother. Chega aqui, chega aqui. Vou te mostrar uma paradinha aqui, o que o YouTube me mostra. Então, hoje estamos aqui no dia 5 e olha o que o YouTube fala para mim. Que eu tenho papo de 1000 pessoas passando no meu canal, 78,3% não inscrito e 21,7% são os inscritos. Olha o que o YouTube me mostra, que maneiro. Então volta nós dois aqui. Você gosta da informação? Você quer saber mais sobre outros problemas de CAG, refrigeração, climatização? Não perde tempo, meu querido. Se inscreve no canal, dá o joinha, aperta o sininho e ajuda esse canal a crescer, que aí eu vou trazer cada vez mais conteúdo e vou ajudar você a sair do sufoco. Então, separado aqui um ciclo básico de refrigeração. Vou deixar aí no card, eu explico com mais detalhe o ciclo de refrigeração com mais detalhe. Mas todo equipamento de refrigeração tem que ter um condensador, um compressor, o evaporador e a válvula de expansão. Depois de você assistir o vídeo com calma, você entender sobre pressão, temperatura, saturada, superaquecimento, eu vou dar a você agora a possibilidade, tá, de ter acontecido o arraste no seu equipamento. Então aqui eu separei uma centrífuga, que é um exemplo, mas o ciclo é o mesmo do exemplo anterior, ok? E normalmente acontece com os equipamentos que possuem o Shell in Tube, onde você vê um casco enorme no trocador, só que a água passa pelos furos que vocês estão vendo aqui, que normalmente a gente vareta, e o refrigerante passa pela carcaça, tanto no condensador quanto no evaporador. Só que o maior problema normalmente está no condensador, onde nós temos a entrada de água no condensador, tá? Ele está entrando por aqui. E nós temos a saída, que é um pouquinho mais aquecida, saindo aqui, indo para a torre. E normalmente o padrão para uma centrífuga, um equipamento, parafuso que trabalha com condensação à água, normalmente a média de temperatura é em torno de 28 graus Celsius, ok? E a saída do condensador volta em torno de uns 34, 35 graus Celsius. Até aí tá beleza. E normalmente no fan coil nós temos o retorno do fan coil por volta de 12 graus Celsius e a saída do chiller está indo para o fan coil em torno de 7 graus Celsius. É a média aí dos 7 pontos. Até aí tá beleza. Para você entender o que vai acontecer aí para ter o arraste de óleo. Vou separar aqui no aplicativo da Danfoss, vou deixar aí na descrição para quem quiser mais detalhes sobre esse aplicativo. Eu vou fazer um vídeo separado para te ensinar como operar esse aplicativo, que é super útil. Então você está aí na tela, você está vendo aí as pressões no equipamento que trabalha com 134 A, como está separadinho lá. Então no condensador, a essa temperatura aí da água da torre, ela fica em torno aí de uns 135, 140 PSI, tá? Então ela está com a temperatura de saturado em torno de uns 40 graus Celsius. E no evaporador nós temos em torno de uns 33 PSI.
E a temperatura de saturada do evaporador vai estar em torno de 3,5. Ok? Isso aí é importante. Guarda isso aí para você entender o que vai acontecer depois. Então, normalmente, o que acontece com o equipamento quando a gente tem um baixo diferencial de pressão entre a parte de alta e a parte de baixa? Sempre que o equipamento está operando, ele succiona pelo compressor, ele joga na descarga. Existe em alguns equipamentos um separador de óleo, onde ele recolhe 98, 99% do óleo que sai junto com a descarga do compressor. Sendo que 1% desse óleo ele vai para o sistema, ele vai para o condensador, vem para a linha de líquido e vai para o evaporador. Na maioria dos casos, os equipamentos que trabalham com 134, eles têm normalmente no baixo do evaporador uma tubulação que sai por baixo e volta para a sucção do compressor, fazendo com que a mistura de óleo e refrigerante volte para o compressor e se acumule de novo no separador. Normalmente esse problema acontece quando o equipamento tem que operar praticamente 24 horas e aí você tem uma demanda muito baixa dentro das salas e aí o equipamento não precisa refrigerar tanto o ambiente assim. E à noite, a torre de resfriamento, a temperatura externa vai estar em torno de uns 20 graus, 18, dependendo do lugar onde você mora, até 15 graus. E como o equipamento está trabalhando reduzido, ele não aumenta a pressão, a temperatura que volta para o equipamento fica em torno da temperatura ambiente, em torno de uns 20 graus Celsius. E aí o equipamento, por estar reduzido, faz voltar em torno de 22 graus Celsius aproximadamente. Isso é mais ou menos o que acontece quando a troca de calor está sendo muito baixa, porque o equipamento está muito reduzido, porque não tem sala funcionando, tem pouca carga térmica, o equipamento não consegue trocar altas temperaturas com a condensada, fazendo com que o retorno seja menor. Então, voltando ao exemplo da tela, tá? O equipamento tinha uma operação em torno de uns 140 psi, a temperatura de saturada estaria em torno de uns 42, seguindo a mesma escala de um approach aproximadamente de 4, 5 graus, a pressão no equipamento vai estar em torno de 80 psi no condensador. E no evaporador vai seguir a mesma ordem. Em vez de ele estar aos 33, ele vai estar próximo aí de uns 30 psi, 29 psi, fazendo com que a saturação do refrigerante fique próximo de zero, conforme você está vendo na tela aí. Tá ok? Então, o que isso provoca no equipamento? O equipamento funcionando continua seguindo o mesmo padrão. Se ele tiver um separador de óleo, 99% vai para o separador e 1% vai voltar para o ciclo. Como a pressão do condensador está mais baixa e a temperatura, por consequência, também, o evaporador também vai estar com uma temperatura mais baixa, fazendo com que o óleo, ao chegar no evaporador, ele tem maior dificuldade de retornar para o equipamento. Porque o equipamento não tem em si uma bomba, um compressorzinho que vai ficar puxando o óleo aqui do evaporador para voltar para o compressor. Ele utiliza simplesmente diferencial de pressão. Se o seu diferencial estiver muito baixo, a quantidade de óleo que volta para o sistema é uma quantidade muito baixa também. Então, a médio e longo prazo, a quantidade de óleo que vai se acumular no evaporador vai ficar cada vez maior, fazendo com que diminua a troca de calor no evaporador e fazendo com que a temperatura do evaporador baixe mais, ficando as temperaturas negativas de menos 1 grau Celsius ou menos. Isso pode até provocar o desligamento do chiller. Pode depois dar uma olhadinha no seu equipamento. Se você trabalha com equipamento que tem o 134A, você vai ver que na pressão de baixa, ele vai trabalhar com em torno de 33 psi. E na pressão de alta, ele trabalha em torno de uns 130 a 140 psi. Isso, equipamento condensação a água, tá? Condensação a água. Então, se você pegar a diferença de pressão aqui, vamos lá, 130
menos 33 PSI, temos 97 PSIG de diferencial. Então, a torre de resfriamento fez com que a pressão do condensador baixasse. Você está com baixa carga térmica, então a pressão de alta chega em torno ao exemplo que a gente deu aqui, 80 PSIG. E a pressão de baixa, por consequência, também vai baixar, porque o óleo se acumulando no evaporador não deixa com que haja troca de calor e aí a pressão baixa. Vamos supor aí que ela chegue aí a uns 29 PSIG, mais ou menos. Então vamos lá para o diferencial. 80 menos 29, 51 PSIG de diferencial. Então você percebe que praticamente reduziu pela metade. Esse exemplo aqui, logicamente, só vai funcionar para equipamentos que estão operando sem vazamento, né? Se você viu o chão enlambrecado de óleo, se você está vendo mancha de óleo escorrendo pelo seu equipamento, já era, é corretivo. Você tem que abrir o sistema e trocar todas as peças que você tem que trocar para poder botar o sistema a 100%. Mas numa condição normal, sem vazamento, o equipamento operou à noite, normalmente é isso que acontece. Em 99% dos casos que eu atendo por arraste de óleo foi por causa da torre de resfriamento, que de repente está trabalhando em manual, ela não tem controle de temperatura, fazendo com que a temperatura à noite baixe mais ainda e o óleo se acumule no evaporador, fazendo o bendito alarme aparecer e você está aí sufocado. E o vídeo ficou muito grande, não vai dar para eu dar continuidade, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo. Então não deixa de se inscrever, não deixa de dar o joinha e aperta o sininho para você ficar por dentro. Muito obrigado a todos, não esqueçam de beber água, bom serviço a todos, até a próxima e fui!